Bom, do nada, simplesmente o Remo está próximo de anunciar Jesse Lingard. Se você não sabe quem é um atleta que disputou a Copa do Mundo pela Inglaterra em 2018, estava sendo convocado até 4 anos atrás para a seleção inglesa, disputou diversas partidas pelo Manchester United, um cara muito cotado no mercado, está em baixa, estava na Coreia do Sul, mas o Remo tá pintando uma contratação que, meu irmão, vai mexer com o futebol brasileiro. Vamos falar tudo sobre Jesse Lingard, a carreira dele, a atualidade dele e como o Remo pretende contratar esse jogadoraço nessa temporada agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. E o Remo está muito próximo de contratar Jesse Lingard, cara. Jogador inglês, ex-Manchester United, ex-seleção inglesa. O Remo já tá nessa negociação há um bom tempo, aí já tem algumas semanas que o Remo tá nessa negociação. O Lingard tá em fim de contrato com o FC Seul, time da Coreia do Sul em que ele estava jogando. O Remo, sabendo disso, foi atrás, tava na maciota ali, né, negociando, e agora estourou essa notícia aí, porque o Remo já está muito próximo, as conversas avançaram. E, segundo o Globoesporte.com, que confirmou essa notícia, né? Meia atacante inglês de 33 anos está próximo do Remo. Então, o Remo está negociando a contratação do meia atacante Jesse Lingard, ex-Manchester United, segundo informações obtidas pelo GE. A proposta do Remo está na mesa de Lingard e encaminhada para um acerto entre o Remo e o jogador inglês. Então, muito próximo de ser anunciada essa contratação. As conversas, como eu falei, já acontecem há algumas semanas. Nos últimos dias, as negociações tiveram um avanço com boas possibilidades do jogador assinar contrato com o clube até o fim desta temporada. Revelado pelo Manchester United, Lingard fez 385 partidas pelo clube inglês, pelos Red Devils, marcou 77 gols. Cara, além do United, cara, ele jogou pelo Leicester, pelo Birmingham, pelo Brighton, pelo Derby County, pelo West Ham, pelo Nottingham Forest. Nas últimas temporadas estava na Coreia do Sul, fez 47 partidas por lá, 19 gols, jogou pela seleção inglesa, fez 32 jogos pela Inglaterra, marcou 6 gols, jogou Copa do Mundo em 2018. Então, o cara tem um currículo e tanto, né? Então, o Lingard muito próximo de ser anunciado pelo Remo. Aqui, né, no remistas.com.br também saiu essa notícia, né? Mais ou menos a mesma informação, a mesma apuração do GE, né? Então eles usam até aqui as informações do GE, mas tá pipocando em tudo quanto é lugar, tá? E eu confirmei essa informação, realmente o Lingard está próximo do Remo. Então eu puxei aqui, né, para você, torcedor do Remo, que não conhece o Jesse Lingard, você que não acompanhava o futebol inglês, muita gente não acompanhava o futebol inglês, mas muita gente acompanha. Você que acompanha o futebol inglês, comenta aqui embaixo o que você acha dessa contratação. Vou falar pra vocês, cara, a gente vai ver aqui a temporada atual do Jesse Lingard, a gente vai ver os números na carreira dele nesse vídeo, a gente vai ver tudo certinho e eu vou comentando, tá? Nesta temporada ele fez 6 jogos, jogou os 6 como titular e fez 89 minutos por jogo. Ou seja, o cara fisicamente tá bem, tá jogando uns 90 minutos toda a partida, né? Ele fez 3 gols nessa temporada, nos 6 jogos que ele fez 3 gols e deu 3 assistências. Tudo bem que ele tá jogando no futebol da Coreia do Sul, né, meu camarada? Mas ainda assim é disparado o melhor jogador do time, né? Ele, em 6 jogos, participou de 6 gols, fez 3 gols e deu 3 assistências. Quando a gente puxa ali a temporada, né, essa K-League One, a temporada 2025 que terminou no ano passado, né? A gente tava aqui a gente tava na Champions League Asiática, tá? Esses números de 6 jogos e 3 gols, 3 assistências foi na Champions League Asiática, tá? Pelo FC Seul. Na K-League One, que é o campeonato coreano, sul-coreano, a gente vê que o mapa de calor dele, ele joga mais pela esquerda, mas ele era o dono do time, né? Aqui, ó, bati escanteio do lado direito, bati escanteio do lado esquerdo. O cara joga pela meia direita, joga pela meia esquerda, joga centralizado, entra bastante, pisa bastante na área. Então, na temporada do ano passado, ele fez 34 jogos. Isso aqui é um número que a gente precisa, tá, levar em consideração, porque aqui no Brasil ele vai jogar o dobro disso, tá? A começar. Nessa temporada, não. Ele deve jogar ali mais de 40 jogos. Ele deve jogar aqui pelo Remo, caso ele feche realmente. Lá na Coreia do Sul, ele fez 34 partidas só pela K-League One, fez mais partidas pela Champions League, pela Copa. Ele deve ter feito próximo de 40 e poucas partidas na temporada do ano passado. No campeonato coreano, ele jogou 34 jogos e 30 deles como titular,
com uma excelente minutagem, tá? 76 minutos por jogo. E nesses 34 jogos, ele fez 10 gols e deu 4 assistências. Então, ele participou em 34 jogos. Vamos botar os que ele foi titular, né? Nos 30 jogos em que ele foi titular, ele participou de 14 gols, né? Diretamente. Ou seja, a cada 2 jogos ele participava de um gol diretamente, seja com assistência ou com gols, tá? Tem aqui outros números dele, né? Ele tem uma média de 3 finalizações por jogo lá no futebol sul-coreano. Ele perdeu apenas 4 grandes chances, então é um cara que quando tem grande chance, ele faz o gol, é um cara que ao longo da carreira ele sempre teve essa finalização bastante apurada, inclusive no Manchester United, ele era um ponta pela esquerda no Manchester, né? Então ele agora tá evoluindo na carreira, ele jogou mais de meia ali do que de realmente ponta, né? Um meia esquerda que ele jogou no futebol coreano. Quando a gente puxa a carreira do Lingard, né? A gente tem aqui os times em que ele jogou, né? Ele começou lá no United em 2015, onde ele fez 33 jogos, tá? Marcou um gol, isso aqui na época em que ele surgiu, há 10 anos atrás, né? Ele marcou um gol, tá? 5 gols, desculpa. Em 33 jogos ele marcou 5 gols e deu 3 assistências. Tá? Isso aqui lá na temporada 2015-2016 pelo Manchester United. E aí depois ele começou a ser muito importante, né? 16 e 17 ele fez 41 jogos com 5 gols e 3 assistências. 17 e 18 foi a melhor temporada em que ele foi mais importante no United. Ele fez 13 gols e 6 assistências, tá? Então ele participou ali de quase 20 gols na temporada 2018. Foi a temporada, inclusive, em que ele conquistou, né, a convocação para a Copa do Mundo de 2018, defendendo a seleção inglesa. Ele foi muito importante naquela temporada pela seleção inglesa, tá? Já em 18 e 19, ele sofreu com algumas lesões, jogou um pouco menos, participou de 5 gols, fez 5 gols, deu 3 assistências ainda pelo United, tá? Aí em 19 e 20, ele fez 40 jogos, jogou muito de novo, mas aí caiu um pouquinho a média de gols dele. Você tá percebendo que ele nunca foi um cara de fazer muitos gols no nível do campeonato inglês, mas ainda assim ele participava dos golzinhos dele ali, né? Marcou 4 gols, deu 2 assistências. Na última temporada dele, né? Na penúltima temporada dele pelo Manchester, ele dividiu, né? Ele foi emprestado para o West Ham ao longo dessa temporada. Ele fez 19 jogos, tá? Contando os dois times, apenas 19 jogos, mas fez 9 gols e deu 4 assistências. Então, meu irmão, em 19 jogos, a média dele nessa temporada foi a melhor, tá? Dividindo ali entre United e West Ham, ele estava jogando muito, ele participou de 15 gols em 19 jogos nessa temporada. Voltou para o United ainda lidando com lesões, aí ele caiu um pouco do nível do elenco, não era mais tão utilizado, fez apenas 2 gols e deu uma assistência. Foi para o Nottingham Forest, tá? No Nottingham Forest, na temporada 2022-2023, ele jogou 20 vezes, participou apenas de 4 gols, com 2 gols e 2 assistências, e aí ele foi para o futebol sul-coreano, onde ele estava nos últimos 3 anos, tá? Então, quando ele chegou por lá, ele fez 26 jogos, marcando 6 gols e dando 3 assistências, e na temporada de 2025, ele já estava bem mais adaptado, e aí a gente falou desses números em que ele fez 10 gols e deu 4 assistências nessa última temporada. É a temporada em que eu falei, né? Na Champions League Asiática, que em 6 jogos ele meteu 3 gols e deu 3 assistências. Então, o Lingard continua, né? Pelo visto, bastante decisivo. E como ele mudou, né? De uma liga hiper, né? Gente, a Premier League é uma das ligas mais disputadas do mundo, se não for a mais disputada, né? Então, ele passou de uma liga hiper disputada e competitiva para uma liga bem menos competitiva, que é a liga sul-coreana, né? Mas olha aqui, ó, os números dele. A cada jogo ele participa de alguma coisa. É gol, é assistência, 2 gols, assistência, e aqui ele ficou um tempo sem fazer nada, aqui ele marcou 2 gols. Então, assim, ele é o jogador... Vamos ver o time do FCCU aqui. Eu vou confessar pra você que, olhando os números, ele parece ser o jogador mais importante, né? Do FCCU. Mas a gente tem que dar uma olhada também na escalação deles. Porque esse jogo, por exemplo, contra o Melbourne City, né? Melbourne City é um clube australiano, né? Isso aqui é da Champions League Asiática. Então o cara se destaca a nível continental. Tudo bem que, assim, o continente asiático também não tem lá essas coisas, né? Mas tá vendo? Você dá uma olhada aqui no time sul-coreano, ninguém que você conheça, né? Esse aqui tem cara de ser brasileiro, ó, Lucas Silva. O Lucas Silva, mas de resto ele é o grande destaque do time. Realmente o Jesse Lingard vem aqui só com um jogador coreano, tem um brasileiro aqui, esse aqui também, o Yazan Al-Arab, deve ser um jogador lá da Jordânia.
E fora isso, todo mundo coreano, né? Então, assim, o Lingard é disparado o jogador mais importante e dá pra ver que ele vestiu essa responsabilidade de ser o jogador mais importante, até porque é o cara que tem os números mais absurdos no time, né? Então, o Lingard, a última temporada, né? Isso aqui é um ponto de atenção. A última temporada que ele jogou Premier League, 22-23, foram 17 jogos com 12 como titular, né? Pelo Nottingham Forest. Então já faz aí, ó, 23, já fazem 3 anos que ele não joga num nível absurdo. A gente sabe que o futebol brasileiro, principalmente a Série A, tá bem acima do futebol sul-coreano, mas também não chega no nível da Premier League, né? Acho que o Lingard, por já ter essa carreira, essa experiência em Premier League, ele vai saber jogar com a intensidade do futebol brasileiro, vai passar por um período de adaptação, mas o cara vai deitar aqui no futebol brasileiro. A minha opinião é que ele vai ser muito importante. Pode ser aquela contratação só de nome e o cara chega aqui para tirar dinheiro, mas eu acho que essa contratação tem tudo para ser bombástica. Comenta aqui embaixo o que você acha, se Jesse Lingard ainda tem lenha para queimar, tá com 33 anos ainda, tá? Ou se você acha que o Remo tá indo numa furada. Eu acho que é uma boa aposta, dependendo dos valores da negociação. Tô tentando entender ainda e apurar esses valores da negociação aí que envolvem Jesse Lingard, mas ele a princípio viria sem custos de transferência, né? O contrato dele tá acabando lá com o FC Seul. Ele provavelmente receberia somente luvas e o seu salário. Comenta aqui embaixo se você gosta dessa contratação. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.